A grande fúria de hoje é sobre drogas. E para abrir o papo, eu quero dizer algo pela primeira vez para você, sem ser brincadeira ou en passant em alguma conversa, que é o seguinte: eu já usei drogas ilícitas. Mais de uma vez. Mais de algumas milhares de vezes. E não foi só maconha, como eventualmente você e minha mãe souberam por algum descuido, não. Entre os meus 20 e 30 anos eu tive muitas experiências e experimentações. Lança-perfume, maconha, haxixe, êxtase, LSD. Eu nunca tive vontade ou coragem de provar cocaína, mas eu convivi bem de perto com gente que usava com frequência. Então essa é a forma de começar esse episódio, porque já passou algum tempo desde que eu fiz 30 anos, então hoje é mais fácil de falar, apesar que não é tão fácil assim, de falar sobre isso com o meu pai aqui na frente. E alguns assuntos são bem difíceis de debater assim, abertamente entre gerações. É muito raro a gente ver por aí uma discussão mais profunda e franca sobre esse tema, ainda mais com a possibilidade da gente trazer uma abordagem pessoal. Eu nunca vi, pelo menos. E partindo do ponto que você não vai levantar daqui e sair fugido agora... Eu não uso drogas, eu não preciso fugir. A frase clássica de quem? De quem? Do grande, do magnífico, grande criador dos Rolling Stones, ao dizer, o senhor perguntou, lembra o jornalista para ele? Foi Mick Jagger? Não, Keith Richards. Como é que o senhor pensa o seu problema com as drogas? Ele disse, eu não tenho problema com as drogas, eu tenho problema com a polícia. Então não tem por que fugir. Pois é, a gente concordou em ficar aqui conversando por mais ou menos uma hora, eu sei que você não vai levantar nem fugir, nem eu. Então é importante que a gente fale mais sobre isso para esclarecer e, de certa forma, incentivar quem nos ouve e nunca tem ou nunca teve a oportunidade de conversar abertamente sobre isso em família. Porque até hoje, agora falando mais pessoalmente entre nós, você estava satisfeito com as conversas que nós tivemos ao longo da vida sobre esse assunto? Olha, se você tivesse tido como um eventual usuário, como você acaba de se declarar, tivesse tido alguma intercorrência negativa, se essa conversa antecedesse o teu uso eventual, eu diria não use, não quero, não desejo. Sendo contado a posteriori, com você saudável, vívido, produtivo na minha frente, não me choca, porque eu não acho inesperado que você tenha dito isso, exceto a menção, né, uma ou outra das drogas ilícitas que você disse, que eu até imagino onde com ela você teve contato da tua experiência no mundo, né, das tuas viagens, das suas moradias. Mas não me espanta. Embora você seja filho, no caso meu, de uma pessoa que não é usuária, né, que não teve experiências, exceto com maconha, né, das drogas ilegais. Acho que 2 vezes na vida eu fumei maconha. Eu devia ter uns 17 anos, quando eu estava ainda no último ano do ensino médio, numa noite de estudos, né, em que um dos amigos, inclusive, na época, né, de maneira a produzir desconforto no grupo que ali estava estudando, fazendo cursinho para a universidade, não só fez com que circulasse a maconha, a gente fumava cigarro de papel, consumia tabaco, né? Ele não só fez isso, como não nos disse que tinha um efeito colateral, né, que era um ressecamento forte da boca e uma larica imensa, uma fome danada, e não deixou nem água nem comida suficiente para a gente. E a segunda vez foi numa viagem em 1984, em que eu experimentei dentro do carro de novo. Mas as drogas ilegais nunca me encantaram. Elas nunca tiveram para mim nenhum poder de sedução. E não era por um temor de que eu poderia delas ficar dependente, inclusive porque eu consumia, como você sabe, né, durante 30 anos eu fui fumante de cigarro, né, de tabaco, portanto não era essa a questão. E eu sou um consumidor eventual de álcool e não tenho nenhuma dependência em relação ao álcool. Quando você diz eu fumei isso, eu usei aquilo, eu tive experiência com haxixe, eu não acho que isso seja fora, que seja inesperado. Né? Para mim não é uma revelação no sentido pai-filho. É que a gente nunca conversou sobre isso, porque isso não era um tema, e volta ao ponto. Né? Eu vou dizer uma expressão que agora não me interessa.
Não é que não me interessa, não tem a ver com o meu interesse imediato. Você está aqui, vivo, como eu disse, falando. Mas se antecedesse, se você me chama num canto e diz assim, pai, eu vou sair hoje, eu vou fumar haxixe, você está louco. Por que você vai fazer uma experiência com algo que te tira o controle sobre você mesmo? Aí você poderia me dizer, não, mas não tira o controle. Ele me coloca numa condição diferente, tal como o álcool, falando comigo, tal como o álcool pode te colocar, né? E eu diria, não, mas existe risco, é perigoso. Eu não entraria numa conversa sobre o ilegal, no sentido jurídico, né? Porque o temor, isso, em relação a burguês classe média, esse temor é muito relativo. Você tem uma série de alternativas, né, de suporte para poder escapar, né, em relação a isso. Você não estava condenado, né, ao pequeno tráfico, ao pequeno consumo, a ponto de ser um alvo. Mas o tema da droga sempre foi algo que me instigou, sempre, né? Não só no quesito família, mas em relação ao que é que leva algumas pessoas a terem, e aí você pode me dizer, né, a ter esse nível de independência em relação à dependência e outras pessoas não. Quando eu vejo pelas cidades afora, né, o consumo, quando eu vejo a Cracolândia numa cidade como São Paulo, onde moro, quando eu vejo aquele modo zumbi de presença, e aquilo não é movido por um defeito interno, mas uma dependência química. Eu tenho uma pergunta para você, de onde veio a tua independência em relação à dependência? Isto é, por que você acha que você nunca teve dependência? Esse é um dos pontos desse papo. Por que na nossa família, do nosso ponto de vista pessoal, você falou, é um consumo burguês, é um consumo que é chamado de recreativo, assim, e no nosso histórico familiar, esse é um papo que nunca foi um tema do nosso núcleo, assim, nunca não tivemos essa experiência com um dependente químico ou alguém que é tão comum em várias outras famílias que isso aconteça. Eu não sei porque eu não não passei desse ponto, mas ao mesmo tempo em que falando hoje, depois, funcionando, eu também tenho a clareza de que eu não me arrependo, pelo contrário. Quando eu cheguei aos 30, que foi quando eu parei de usar drogas assim recorrentemente, maconha principalmente, eu cheguei uma pessoa aos 30 muito melhor do que eu era aos 20. No sentido em que, na minha adolescência, mesmo burguês, mesmo com condições, eu era um jovenzinho muito mais irritado. Eu era muito duro comigo, eu era muito, muito cerebral. Assim, eu me cobrava muito. Eu acho que a maconha e o uso de drogas dessa forma mais recreativa me ajudou a me tornar alguém mais suave, mais agradável, menos ansioso, mais compreensível, mais amigável. Acho que eu expandi mais a minha rede de amigos, assim. Então, eu não quero que isso seja um discurso extremamente apologético, mas ele é, né? A droga me fez bem nesse ponto da idade adulta. E eu tenho uma dificuldade enorme de lidar com essa afirmação que você já fez para mim outras vezes, de que você só usou 2 vezes na vida maconha. Sim. Eu quase truco isso. Não, pode trocar. Não é, embora eu tenha convivido, a minha geração, que é a geração que cresceu nos anos 70, Exato. que usa uma frase clássica, se você se lembra dos anos 70, é porque você não estava lá, né? Por conta até desses efeitos, não. Eu convivi de perto com pessoas que consumiram, né, essas drogas que você mencionou, várias delas, ou todas elas, e nem por isso nunca me seduziu. A minha resposta mais direta sempre foi, você não usa droga? Eu disse, não, eu gosto de ler. Claro que isso é uma saída para quem é da atividade intelectual, mas na minha atividade intelectual, isto é, como escritor, há uma série grande de pessoas na história que enquanto, por exemplo, né, enquanto a heroína não era ilegal, ou a cocaína aparecia no cotidiano, não havia nenhum problema. Se você olhar nas obras do Conan Doyle em relação ao Sherlock Holmes, uma parte daquilo que ele faz para poder, no entender deles, aguçar o raciocínio, é com o consumo de heroína ou de cocaína, mais tarde, né? Eu outro dia entrava numa discussão, Pedro, sobre o uso da cannabis como medicamento. E eu fiz a defesa, e faço, né, por uso, por uma razão. A diferença clássica, né, se fala, entre a droga e o veneno é a dose. Né? E eu não tenho nenhuma dificuldade ao usar, por exemplo, morfina quando eu estou com dor, ou quando eu vou ao medicamento, ou quando eu estou numa cirurgia. Eu não tenho dificuldade de usar coisas que têm origem no ópio, na papoula, quando ela for para mim um medicamento. Mas diria você Cortella, ou você pai, ou seja lá o que for, você usaria uma maconha recreativamente? Eu digo, não curto. Como há pessoas que não curtem outras coisas. Eu não gosto. Eu não tenho um temor.
O único temor que eu tenho em relação a algumas drogas são aquelas que comprovadamente, entre elas a maconha, elas diminuem um pouco da capacidade de memória da pessoa. E eu sei porque eu tenho muitos, né, conhecidos que pelo consumo ou cotidiano ou durante muito tempo da maconha acabaram tendo um prejuízo de memória. E como a memória para mim é um dos meus avatares de existência, inclusive no campo da autoimagem, né, isso sim. Mas volto você pode trocar sim. Pode dizer, você usou? Não. Já usei cocaína alguma vez, ou heroína, ou xixi? Não, jamais. Tá? Já convivi, já esteve na minha frente, dentro, em cima do espelho, com alguém com um cartão de crédito, né, fazendo a reunir. Não, já estive. Quer? Não quero. Assim como eu tenho pessoas à minha volta que não bebem, que não consomem bebida alcoólica. Né? Não é uma obrigatoriedade. O fato de você dizer que você se tornou melhor, na tua avaliação, claro, em relação àquilo que você era aos 20 anos, eu também acho que você se tornou melhor. Eu só não atribuo isso, né, exclusivamente a essa capacidade química. Isto é, não são as propriedades organolépticas, né, de um produto que leva a isso. Mas as tuas experiências de alguém que não pereceu face a algo que pode levar ao perecimento, isso te tornou melhor. Mas é um jogo de risco. Ele é um jogo de risco, é uma aposta. Eu fico pensando porque parece que existe um muro aqui quando você fala que você não usou. Porque eu, quando cheguei no mercado de trabalho, eu tinha 20 anos. E você se lembra, eu fui estagiário na MTV. E a impressão clara pra mim era: todo mundo fuma maconha. Eu não. Todo mundo não existe fuma todo maconha. Mundo, segundo você. Então, mas a impressão, eu não sabia disso aos 20 anos. A impressão do mercado de trabalho é que, assim, a maconha era algo que todo mundo fazia e era uma daquelas... uns códigos secretos da nossa sociedade. E eu fico pensando, quando você chegou no mercado de trabalho, você tinha também 20 e pouquíssimos anos, chegou para dar aula na PUC São Paulo! Isso. A PUC São Paulo que... tradicionalmente era o lugar que exalava fumaça e que todo mundo fuma maconha. Aí sim, quase que não, hegemonicamente. Eu não. Inclusive que eu não era, não só eu não era obrigado a fazê-lo, como eu não queria me sentir bem junto a outras pessoas só para partilhar. Passa numa roda, né, dá um tapa aí, etc. Não, eu não queria. Né? Essa ideia do diferencial, existe algo que é o diferencial. Como é que você se diferencia num grupo a ponto de ser admirado? Né? Se chama de bem diferencial em sociologia. Para mim já era o fato de eu ter feito filosofia. Isto é, eu encontrei na diferença que a filosofia oferece, de ser alguém que tinha alguma noção sobre Platão, Aristóteles, Heráclito, aquilo que me tornaria, dentro de um grupo, diferente. O fato de eu não dirigir, o fato de eu ter algumas características... Você era um excêntrico convicto, é isso? Continuo. Né? Eu não era só, eu continuo. Se hoje, por exemplo, você agora, né, colocasse maconha para eu fumar, mesmo que eu tivesse a ideia da partilha, como poderia ser uma taça de vinho, né, um gole de cachaça, que você e eu gostamos de fazer vez ou outra, eu não fumaria a maconha que você oferecesse, nem pensaria na questão do legal ou ilegal. Eu não fumaria por uma razão. Né? Se eu fumar maconha, faz mais de 20 anos que eu parei o consumo de tabaco, eu parei de fumar cigarro. Se eu fumasse maconha, eu voltaria a fumar cigarro. Então hoje eu tenho um temor. O meu temor hoje é que, como eu tenho que tragar, né? Ao tragar, o hábito ia despertar inteiro, porque as minhas células têm memória. Em relação a esses 2 episódios em que eu passei, né, pela maconha, estava tentando agora, o lança-perfume, ele fazia parte da minha geração na minha casa. E quando eu era menino em Londrina, meu pai e minha mãe mantinham, no período de carnaval, ele não era ilegal. E ele circulava. Aparecia ali dentro de casa, ficava lá aquele tubo, acho que um Rodox, não lembro mais o nome, né? Era alguma coisa dourada que ficava em cima do armário. Na minha época, agora era o estudante, cabeça verde, que é chamado... Não sei. Nos anos 1970... Que vinha da Argentina. Nos anos 1970, sim, no carnaval, né, se colocava no lenço, aspirava, alguma coisa assim, te dava um bem-estar eventual, uma brise, ou uma brisa, né? Ou uma brisa, alguma coisa assim, você ficava um pouco, dava vontade, uma ânsia, vontade de vomitar, ficava aéreo, a banda ficava melhor, depois passava, né? Mas eu acho que era uma questão de interesse. Mas você usava? Sim, durante o período de carnaval, mas isso até 17 anos de idade. Depois disso não, né? Eu
não tem nenhuma dificuldade de olhar o que você está relatando e pensando e ver o quanto que você pode contar isso sem o horror. Mas essa história não é sem horror. Para nós, ela não é. Ela não tem horror. Mas para muita gente, ela é uma história de horror. Ela é uma história de desespero. Ela é uma história de dependência. E você lembrou bem. Na nossa família imediata, nós não tínhamos pessoas com dependência. A gente tinha pessoas, como deve ter até hoje, que podem ser usuárias. Mas com dependência, que tivesse algum tipo de perturbação, não. Por isso, nós sempre fomos calmos nisso. Por quê? Né? Você não tinha nenhuma exemplaridade. Agora, imaginar, nos lugares onde você já trabalhou, né? Nos lugares onde você viveu sozinho, né? As suas experiências de viver em outros países. Né? É claro que não era inesperado. Né? Mas o tema não era, ele não viria. Eu não precisava sentar contigo, ou tua mãe sentar contigo, sentar com teu irmão e irmã e dizer assim, olha, cuidado, né? Você se lembra que eu tinha um controle em relação a isso para ver qual era o nível. Às vezes a Carol brinca comigo, né, dizendo que quando ela chegava em casa, eu dizia assim, abre o olho. Certo? Queria ver se a pupila estava dilatada. Exatamente. Por quê? Porque um acompanhamento do que você tem com um adolescente, ele é necessário quando você tem responsabilidade sobre alguém. Mas você podia estar fazendo aquilo e eu não teria nenhum tipo de problema que você fizesse se essa história fosse contada a posteriori, como você está contando agora. Se ela fosse contada, eu não sou moralista e diria assim, não faça, isso é um absurdo, Deus não quer. Não é isso. A minha concepção em relação à conduta das pessoas é a teoria do dano. Aquilo que não produza dano irreversível em você e nem em outras pessoas é uma decisão tua. Aquilo que produza dano em você ou na tua comunidade, eu recuso. Eu acho que é uma sacralidade da vida que não pode ser perdida. Eu acho que é uma reverência à vida. Então, nas vezes que você teve acesso, até disse você até aos 30 anos, não era o interdito. Em nenhum momento eu cheguei, não me lembro de tua mãe ter feito isso, e dizer assim, não use droga, etc. Chegaram, claro que chegaram. Não, o temor era em relação, por exemplo, durante os anos 80, por conta da contaminação do HIV, era em relação a drogas injetáveis. Nunca ninguém disse, você não faça isso, não faça aquilo. Havia um acompanhamento. Mas, insisto, ouvir isso agora Claro, isso me deixa tá claro. sentado, sossegado. Mas eu tenho, e você também, dezenas de outras histórias que não são a do Pedro Cortella. Eu tenho dezenas de outras histórias que você sabe, de pessoas que se perderam no caminho.